Olá a todos, meu nome é Juan Vinícius e eu, juntamente com os colegas Guilherme Augusto e Nicolas, vamos apresentar um pouco dos conceitos de transferência de calor em superfícies estendidas, bem como o desenvolvimento de um experimento onde diz respeito a essa transferência de calor em superfícies estendidas, com para fins avaliativos da disciplina de laboratório de transferência de calor. Bom, a princípio, o que são superfícies estendidas, ou aletas, como popularmente também são conhecidas? O termo superfícies estendidas, ele a princípio é até bem sugestivo, uma vez que diz respeito a extensões que são acrescentadas a uma superfície, normalmente antes plana, para incrementar, para aumentar a área de transmissão de calor, aumentar a área de contato dessa superfície, de modo que consiga aumentar também a taxa de calor transferida dessa superfície. Como as superfícies estendidas funcionam? Bom, explicando um pouco como as superfícies estendidas funcionam, como as aletas funcionam, justificando também um pouco do seu uso, a gente pode fundamentar que há basicamente duas formas na qual a gente consegue aumentar a taxa de transferência de calor de uma superfície, de um material. E sendo que um desses recursos seria aumentar o coeficiente convectivo do fluido que está sobre essa superfície que a gente quer resfriar. E esse aumento do coeficiente convectivo ele pode ser feito reduzindo a temperatura desse fluido, ou até mesmo aumentando ali a velocidade com que esse fluido passa pela superfície na qual queremos resfriar. E um outro método também, que vai ser melhor esclarecido a seguir, que é o aumento da superfície de contato entre essa superfície que eu desejo resfriar e o fluido que está passando sobre essa superfície. Então, esse segundo método, ele diz respeito às aletas e é o que a gente vai ver mais aprofundado a seguir. Onde as superfícies estendidas elas são empregadas? Na verdade, esse conceito, essa tecnologia ela é bastante usada no nosso dia a dia. Então, assim, quando a gente abre os olhos para analisar certinho, para perceber, a gente acaba vendo que a gente encontra muito mais o uso das aletas do que a gente a princípio imagina. Aqui eu trouxe dois exemplos de aletas ou trocadores de calor. Esse aqui é apresentado como um radiador e esse daqui é um trocador de calor que geralmente são inseridos em chips, em placas de computadores e em chips e etc. O material que compõe essas superfícies estendidas, essas aletas, eles podem influenciar diretamente na quantidade de calor que essa superfície estendida ela consegue transferir, uma vez que essa maior eficiência, por assim dizer, ele vai depender da condutividade térmica do material que foi empregado na fabricação dessa aleta. Aqui eu trouxe uns exemplos da condutividade térmica de alguns materiais que são mais comuns aí no nosso cotidiano, mas que não são comuns na fabricação de aletas por N motivos, igual por exemplo aqui a gente tem a prata, que nesse ranking aqui é possui um dos melhores coeficientes de condutividade térmica. No entanto,
se a gente for levar o custo, né, for levar em consideração o custo-benefício ele não é viável, né, uma vez que a prata é um material caro em relação a outros materiais. Em segundo lugar, aqui com uma posição boa nesse ranking também está o cobre, que já tem um custo muito mais baixo, né, e possui uma boa condutividade térmica também, o que faz com que ele seja empregado em alguns casos, né, mas de modo geral, o material que é mais empregado atualmente é o alumínio, que possui um custo relativamente baixo, né, se a gente levar em consideração aqui a sua condutividade térmica em comparação com outros materiais aqui também. Aqui no final do ranking a gente tem os piores materiais, né, que possuem os piores, assim, os menores, né, coeficientes de condutividade térmica. Um outro fator também que pode influenciar diretamente na quantidade de calor que as aletas vão conseguir trocar, né, é o coeficiente de convecção do meio, né, geralmente do fluido que as aletas estão imergidas. Se a gente vê aqui, o ar, ele possui o ar no estado de convecção natural, né, sem nenhuma máquina forçando, ele possui um coeficiente bem baixo. Se a gente comparar aqui com o coeficiente de o ar, se a gente for olhar, ele possui um coeficiente bem baixo, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com óleo na convecção forçada, que são usados em sistemas de arrefecimento de geradores, por exemplo, né, de transformadores, perdão, ou a água, a convecção forçada também. Então, a depender do coeficiente de convecção, as aletas, né, elas podem trocar mais ou menos calor. Quais são os tipos mais usados de aletas e quais são os mais simples? A princípio, pode-se dizer que os tipos mais usados de aletas são esse modelo aqui, né? As aletas planas com seção reta uniforme. Até devido à questão de dimensionamento, né? Uma vez que esse formato aqui da área transversal ele vai impactar diretamente, né, no cálculo de dimensionamento dessas aletas. Mas aqui a gente tem pelo menos mais 3 outros modelos, né, que são as aletas planas, mas que possuem a seção transversal variável, se a gente levar em consideração aqui a distância da base da aleta, né? Se a gente imaginar aqui uma linha de distância aqui da base da aleta, a gente percebe que essa seção transversal ela vai variar aqui ao longo dessa distância da base. E a gente tem também aqui aletas anulares, né, que elas são geralmente posicionadas ao redor de tubos, e as aletas piniformes, que possuem formato cônicos ou cilíndricos. Bom, agora a gente vai tentar entender um pouco, né, da parte matemática dos cálculos da transferência de calor em aletas e um pouco também do dimensionamento das aletas. E antes de tudo vale ressaltar que esse conteúdo, né, ele é um conteúdo que foi parcialmente retirado do livro em Cropera, o sexta edição, e de alguns outros materiais complementares aí, e a gente vai estar deixando as devidas referências, né, ao final, para que, havendo o interesse de cada um, possa pesquisar também, né, e possa verificar. Mas enfim, qual é a forma geral de se calcular a transferência de calor em superfícies estendidas? Bom, como já foi dito anteriormente, as aletas elas têm como objetivo estender uma superfície, né, de modo com que aumente consecutivamente a taxa de transferência de calor por convecção nesta superfície, né, entre essa superfície e o fluido que está escoando sobre ela, melhor dizendo. Portanto, de acordo com uma lei de resfriamento de Newton, se as demais variáveis
né, elas não forem alteradas, a taxa de transferência de calor ela irá aumentar também. Ou seja, se eu tenho um aumento, né, nessa área aqui e as demais variáveis elas não forem alteradas, o que é o que geralmente acontece, né? Como o coeficiente de convecção já é pré-estabelecido em projeto, a temperatura da superfície, né, e a temperatura do fluido, geralmente nos projetos eles são variáveis já pré-estabelecidas e fixas. Então há necessidade de aumentar essa área, de modo com que vai fazer com que a taxa de transferência de calor ela aumente também. E essa é a ideia fundamental das aletas. Então, uma vez que as demais características elas geralmente são imutáveis. No entanto, enquanto a gente consegue aumentar essa taxa de transferência de calor, o quanto a gente consegue transferir a mais ao acrescentar uma aleta. Para determinar esse aumento, a gente precisa determinar primeiro a taxa de transferência de calor que as superfícies estendidas consegue transferir, né? A quantidade de transferência de calor que vai ser realizada pelas superfícies estendidas que foram acrescentadas, né? Pelas aletas que foram acrescentadas. A princípio, sabemos que todo, né, o calor que as aletas elas recebem para dissipar, ele é recebido por condução aqui na base, né? Ou seja, no contato com a superfície que deseja que tenha uma melhor eficiência na transferência de calor. De modo que, pela lei aqui de Fourier, se quisermos saber a taxa, né, de transferência de calor da aleta, a gente precisa saber também aqui do gradiente de temperatura na sua base, né, na base das aletas. Ou seja, a gente precisa determinar esse perfil de temperatura que é estabelecido aqui ao longo da aleta, partindo da base. Perdão aqui. E esse perfil de temperatura ele pode ser obtido através de um balanço de energia infinitesimal, conseguindo com que o calor no interior aqui da aleta ele seja transportado de maneira unidirecional, né, somente em uma direção, como está representado aqui na figura, e de maneira que ele seja transportado também na direção axial, ou seja, aqui paralelo à aleta, aqui no centro da aleta, né, por condução, e que na superfície da aleta ele seja transferido apenas por convecção, né. Deste modo a gente consegue chegar na equação do balanço de energia, né, das aletas. A qualidade está um pouco ruim, mas com uma referência, se vocês quiserem acompanhar lá no livro, vocês vão conseguir acompanhar melhor, né. No entanto, se considerarmos uma aleta de seção transversal uniforme, que a gente citou ali anteriormente, que são as aletas mais usadas, né, e que são mais assim, são mais fáceis de ser equacionadas, né, a gente pode simplificar essa equação, uma vez que a gente não vai ter esse diferencial de área transversal aqui, chegando na equação geral das aletas de área transversal constante, né, de área transversal uniforme. Para facilitar, né, a solução dessa EDO, que resulta em um balanço de energia, né, nas aletas, a gente pode fazer uso da definição de temperatura em excesso, que é justamente a diferença entre a temperatura de um ponto, né,
aqui no interior da aleta e a temperatura do fluido aqui que estaria passando sobre ela, aqui, né? Seria a diferença entre um ponto aqui no interior dessa aleta e a diferença da temperatura do fluido que está passando sobre ela. Lembrando que a gente considera aqui, a princípio, a distribuição de calor uniforme que é ao longo de todo o corpo da aleta. A partir daí, a gente, né, consegue chegar, aplicando esse conceito, né, da temperatura em excesso, a gente consegue chegar a essa determinada EDO, né, que possui uma solução geral até bastante conhecida e que essa diz respeito à solução geral da transferência de calor nas superfícies estendidas, né, com área transversal uniforme. No entanto, para que seja possível determinar uma solução particular da transferência de calor, o que geralmente a gente necessita, né, uma solução particular de acordo com o projeto que a gente tem as seguintes condições de contorno, né? Aqui a gente tem pelo menos 4 condições de contorno, 4 situações diferentes, onde a gente consegue equacionar, aliás, ajustar a equação geral, né, da transferência de calor em aletas para uma solução mais particular, né? E isso lembrando que que essa tabela é apenas para aletas de seção transversal uniforme. Já para se calcular a eficiência das aletas estendidas, né, a gente pode dizer que essa eficiência ela é definida como a razão entre a taxa real de transferência de calor de uma aleta, né, da aleta, e a taxa máxima de calor que uma aleta ideal, né, nas condições ideais, ela poderia transferir. Essa taxa máxima ela seria atingida caso toda a superfície da aleta ela fosse mantida com a mesma temperatura da base, né? Se a gente tivesse aqui ao longo de toda essa superfície, né, um gradiente de temperatura, na verdade não haveria um gradiente de temperatura, né, se a gente tivesse uma temperatura uniforme e que essa temperatura fosse igual à temperatura da base, né? Isso seria, no caso, a idealização, né, da transferência de calor em aletas. A gente conseguiria a máxima transferência de calor, mas a taxa de transferência de calor real ela não acontece assim, né? A gente vai ter aqui um gradiente de temperatura, né, onde aqui a gente vai ter uma temperatura mais elevada e de acordo com o que vai distanciando, né, da base, essa temperatura ela vai diminuindo. Então a eficiência ela pode ser calculada através da taxa de transferência de calor real, né, sobre a taxa de transferência de calor máxima, né, taxa de transferência de calor ideal. Essa taxa de transferência de calor máxima, né, segundo a lei de resfriamento de Newton, né, a gente pode obter ela desse modo, né, que é inclusive como a gente já tinha visto lá nas equações anteriores, né. Portanto, a gente consegue chegar nessa equação para calcular a eficiência das aletas, né, das superfícies estendidas. Olá, eu sou o Guilherme Augusto e vou agora apresentar, nessa parte da apresentação do relatório, vou explicar como será feito o experimento, a simulação que a gente vai mostrar, e vou dar uma exemplificação de como seria feito o mesmo experimento caso a gente estivesse tendo aulas no modo presencial, né? Então, primeiro que para realizar o experimento no modo presencial, a gente teria que ter um equipamento, né?
o equipamento capaz de satisfazer o que a gente precisa para o experimento, que no caso seria aquecer uma superfície e poder medir a temperatura dela. Então, para isso a gente precisaria de uma base, de uma base condutora de calor, uma resistência elétrica, termopares, para poder medir as diferenças de temperatura e a variação de temperatura com o tempo durante o nosso experimento. Como a gente vai fazer um experimento comparativo entre uma base com e sem aletas, vamos precisar das aletas, obviamente, independente do formato delas. E para minimizar as perdas de calor ao redor da base, é bom a gente também ter um isolante térmico, né? Com essas peças aqui, a gente conseguiria montar o básico do nosso experimento. E com essas peças em mãos, como que o experimento prosseguiria? Primeiramente, depois de montar a base e a resistência térmica, com o isolante térmico em volta da resistência, a gente poderia posicionar as aletas e os termopares em espaços ideais para medição. O que isso quer dizer? Bom, posicionar as aletas em espaços ideais seria em espaços em que a gente julga como eu posso dizer, como pontos otimizados para a colocação dela. E os termopares, seria bom a gente pôr centralizado na base para medir para poder medir o melhor possível a mudança de temperatura dela. Aí o segundo passo seria a gente aqueceria a superfície usando a resistência elétrica, né? A gente ligaria ela, deixaria ela aquecer por um tempo, né? E depois de um tempo a gente realizaria a coleta dos dados. Quais seriam os dados que a gente pegaria? Caso a gente usasse termopares conectados a computador, eles coletariam os dados pra gente de tempos em tempos, de quantos graus vai estar tal parte da aleta em tal momento. Caso a gente faça na mão, seria bom a gente pegar dois dados no experimento. Um antes de iniciar, a temperatura inicial, né? Antes de iniciar o experimento. E o segundo dado seria a temperatura final, em que temperatura que a superfície vai estar no final do experimento. Depois de fazer essa experiência com a aleta e coletar os dados, a gente pode remover as aletas, repetir o passo 2, né? Aquecer a superfície com a resistência elétrica, e depois que ela estiver bem quente, depois que ela estiver bem aquecida, a gente realiza a coleta de dados de novo. E daí, no último passo, a gente realizaria uma comparação entre os dois casos, né? O objetivo desse experimento, né? O que esse experimento tem como objetivo é comparar a dissipação de calor de uma superfície com aletas e uma superfície sem aletas, né? Esse experimento, a finalidade dele é provar de forma empírica que as aletas aumentam a taxa de transferência de calor, o que significaria que a temperatura que a base usada no experimento conseguiria se manter numa temperatura mais baixa se a gente instalasse as aletas nelas. Como a gente não está no regime presidencial e a gente não tem acesso, né, do modo que tinha antes, a gente não tem acesso aos equipamentos do laboratório para poder realizar esses experimentos, a gente optou por realizar de modo remoto utilizando um simulador. O simulador da nossa escolha foi o Energy 2D. E a razão da gente ter escolhido esse simulador é porque ele é uma ferramenta simples. Ele é muito fácil de usar, além dele ser bem leve, o que dá para executar ele na maioria dos computadores. Ou seja, ele é bem amigável para quem não tem um equipamento potente para poder usar a grande maioria dos outros simuladores, que geralmente costumam exigir bastante das máquinas. Aqui na imagem do lado, a gente está demonstrando como que a gente fez para alcançar alcançar o setup que mostra as aletas, né? Que mostra como que as aletas para alcançar
alcançar o exemplo de como que é montada uma aleta, né? Aí depois de selecionar as aletas, um dos exemplos do simulador, a gente configura a simulação da seguinte maneira, né? Antes de mostrar de verdade a configuração da simulação, vou mostrar aqui como que é a estrutura da simulação. Após selecionar aquela opção, isso é o que vai aparecer no simulador. Aqui no meio é um isolante térmico, para que ambas as partes do experimento não interajam uma com a outra. Aí aqui, essa parte de baixo, meio xadrez, seria a base. Esse aqui é o material condutor térmico que a gente vai estar aquecendo, utilizando as fontes de calor aqui embaixo. Dá para notar pelos termômetros instalados aqui, tanto na fonte de calor quanto na base condutora, que a temperatura inicial escolhida para o experimento é 20 graus. Inclusive para o ambiente é a mesma temperatura de 20 graus. No lado da esquerda, a gente tem o conjunto da base e do gerador de calor sem aletas. Então isso aqui é apenas a troca de calor com a base. E do lado direito, a gente tem o gerador de calor, a fonte de calor, com a base condutora e aletas instaladas. Temos 4 aletas instaladas aqui. Então, na simulação, a gente tem 3 propriedades que valem... A gente tem propriedade de 3 partes que vale a pena citar. A primeira delas é a propriedade do fluido, né? O fluido realizando a convecção. Primeiramente, a gente setou por padrão todas as temperaturas como sendo 20 graus e a condutividade térmica, né, em watt por metro Celsius, como sendo 0,01. Calor específico como sendo 1000 joules, a densidade meio kg, viscosidade cinemática como sendo 10 a menos 6 metro quadrado por segundo, e o coeficiente de expansão térmica como sendo 10 a menos 5 metros por segundo quadrado Celsius. Olhando esses dados aqui, dá para perceber que a gente não levou em consideração nenhum material específico, né? Todos os dados que a gente colocou aqui não levam em conta, não são referenciados de nenhum material específico. Eles são apenas números colocados, números redondinhos colocados apenas para a gente ter noção de como que funcionaria a situação de um trocador de calor com aletas e um trocador de calor sem aletas. Depois, as propriedades da fonte. Como disse antes, a temperatura padrão 20 graus. Poder calorífico, né? Em inglês está escrito como Power Density. Foi definido como 200 watts por metro cúbico. E o coeficiente de temperatura, temperatura de referência, velocidade do vento, ângulo do vento, tudo marcado como 0. Né? E as propriedades térmicas aqui, foi definido como condutividade térmica como 1 watt por metro cúbico, calor específico como sendo 1000 joules, kg Celsius, e a densidade como sendo 1 kg por metro cúbico. Agora, as propriedades do dissipador. As propriedades do dissipador a gente definiu a temperatura, né, inicial de tudo como sendo 20 graus, como ele não está gerando, como que era o mesmo? O poder calorífico dele o poder de geração dele é 0 watts por metro cúbico. Coeficiente de temperatura, temperatura de referência, velocidade do vento e ângulo do vento, tudo marcado como 0. E as propriedades térmicas aqui marcadas iguais às da fonte geradora. Condutividade térmica em 1, calor específico em 1000 joules por kg Celsius e a densidade 1 kg por metro cúbico. E agora, na seguida da apresentação, o Nicolas irá abrir o programa e ele irá realizar a simulação. Ele irá realizar uma simulação de mais ou menos uns 2 minutos e depois ele irá apresentar dados no Excel e um gráfico sobre a progressão da temperatura e da dissipação de calor nos 2 exemplos mostrados nessa imagem aqui. Então, é isso. Tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Nicolas Kruger. A gente está falando um pouco sobre transferência de calor em aletas, certo?
E falando um pouco mais, esse aqui é o ambiente do Energy 2D, tá? Simulador de... Tem várias coisas, desde transferência de calor, né? Que é o que a gente vai usar aqui agora, como... A gente pode dar uma olhada nos exemplos aqui. Tem processos de aplicação industrial, radiação, convecção, condução, dinâmica dos fluidos, né? Que é mecânica dos fluidos. Tem vários pontos interessantes de simulação simplificada para a gente ter uma visualização do que acontece na realidade, né? Inicialmente, a gente vai... Depois eu explico como a gente montou esse ambiente aqui, em que exemplo a gente se baseou, né? Tem um exemplo muito parecido com o que a gente tem aqui. Mas, para o experimento, né, a gente tem que ver as configurações de cada um dos componentes desse ambiente, né? Então, aqui a gente tem o nosso dissipador de calor, nesse caso. Então, a gente vindo aqui, clicando com o botão direito, indo em propriedades, a gente tem todas as propriedades de posição, né, tamanho, posição aqui, qual é a temperatura, se ele é um ponto de fonte de calor, se tem temperatura constante, ou se nesse caso aqui a temperatura dele varia. Para iniciar, todo o ambiente vai estar a 20 graus Celsius, correto? Enquanto a fonte de calor aqui vai estar esquentando. Parte térmica, condutividade térmica é 1 watt por metro Celsius, né? Calor específico 1000 joules por quilograma Celsius e a densidade de 1 kg por metro cúbico. Então, não foi definido um material específico, né? Aqui você pode mudar para um material que você queira estudar. Foi usado uma simulação teórica, né? Com os dados mais fechados para igualar os dois, né? Para não ter nenhum problema assim de ficar com números muito quebrados e ter algum problema na hora da simulação, tá? A parte ótica, a absortividade de 1, né? Então ele absorve todo o calor do sol, né? Na parte mecânica não muda muita coisa, porque a gente não está colidindo coisas ou passando um fluxo de ar, de fluido, né? De ar ou água ou algum outro fluido para esse material. Então essa parte não importa muito. Essa parte aqui também não importa muito, é que é para você colocar o nome. Se você quiser nomear, tipo como aqui está nomeado fim ou aletas, né? Você pode nomear e colocar o ID que você quiser também, para procurar, você achar facilmente esses objetos e essas propriedades salvas já dentro do teu script, né? Já para comparar a outra base de dissipador, né? Tem as mesmas propriedades, tá? Tem as mesmas propriedades. Agora com a fonte de calor, que é a fonte de calor A, né? De novo, a posição dela. Aqui a gente coloca que é uma fonte de calor e a power density, né? Que é watt por metro cúbico, é 200, tá? Como eu falei, a temperatura inicial é 20 graus também, como a gente pode ver pelo termômetro. Também, mesmo como se fosse o mesmo material teórico que a gente está usando, então a fonte de calor e o dissipador são do mesmo material. A parte ótica é igual e a parte mecânica também. E o miscellaneous é a mesma coisa ali de você dar nome, tá? Só para confirmar aqui, ó, tipo, observando a propriedade da outra fonte de calor, né, mesmo tamanho, aqui mesmo power density, mesmo propriedade térmica, propriedade ótica e mecânica, tá? Para terminar a parte dos objetos, né, a gente tem as aletas, né, todas elas são iguais, né, você dá Ctrl+C, Ctrl+V nelas. Propriedades, né, o tamanho dela, a posição, temperatura de novo 20 graus Celsius e não é uma fonte de calor, mesma propriedade térmica, ótica e mecânica, tá? Então a ideia é que como se
esses dois lados, né, o dissipador, a fonte A, a fonte B, o dissipador e as aletas são do mesmo material teórico que a gente está utilizando, beleza? Aqui, o ambiente, né, vendo as propriedades do ambiente, né? O tamanho, aqui é o tamanho que você vai estar observando, né? Como a gente pode ver aqui tem 1 metro por 1 metro. A temperatura do fundo, né? Temperatura infinita, vamos dizer assim, é 20 graus Celsius, condutividade 0,01, calor específico 1000, densidade meio, né? Aí aqui tem as viscosidades, a viscosidade para a parte de fluido que a gente não usa, e coeficiente de thermal expansion, que também não mexi muito com essa parte aqui, é mais para a gente ter uma noção geral, né? Aqui é como tá o Sol aqui, mas como não é não vai mexer muita coisa. Gravidade, coeficiente. A parte aqui que aqui não usa muita coisa, que a gente não está mexendo com partículas, né? Então é isso. Então não tem nenhum fluxo de calor específico aqui, né? A gente está com 000, tá? Para colocar os objetos, né, a gente usa essas partes aqui de cima. Então agora a gente vai ver o início do experimento aqui e ver como se comporta aí essa temperatura, né? Então a gente vê que inicialmente as temperaturas sobem meio que semelhantes, né? Mas a partir de um certo momento a gente já consegue perceber que elas não são iguais, né? Aqui a gente consegue ver todo o espaço, né? Vou rodar mais um pouco aqui. Consegue ver todo o espaço que é usado para troca de calor aqui, toda essa região mais quente, que aqui é só uma região pequena, né? Só uma região reta que está trocando calor, né? Dando uma olhada mais séria aqui, depois de alguns segundos já consegue ver claramente uma diferença de 10 graus aqui. Então, eles começaram na mesma temperatura, eles têm o mesmo ambiente perto deles, né, o mesmo fluido, e eles têm o mesmo tipo de material neles, a mesma fonte de calor neles, e mesmo assim, o uso de aletas aqui, nesse momento, já está em 12 graus abaixo a temperatura, né, de maneira geral. Aqui também está 12 graus, né, a diferença de temperatura entre a fonte de calor e o dissipador, aqui a base do dissipador, geralmente é uns 2 a 3 graus. Então, a diferença entre os dois é a mesma, tá? O que mais que a gente pode perceber aqui? Ressonância de fluxo de calor entre as aletas, né? O que mostra que as aletas realmente, aquele ponto de você tem que ter uma distância específica entre as aletas, porque senão elas continuam não funcionando como transferência de calor, porque uma aleta interage termicamente com a outra. Então é interessante ver na simulação esses padrões aqui de interferência, né? De ressonância entre elas. E aqui na parte, vamos voltar a rodar aqui para ver um pouco na simulação. Aqui na parte A, né, sem aleta, é interessante ver essas regiões aqui, ó, que você vê que a troca de calor não é semelhante, né? Não é constante para todos os pontos, né? Então, às vezes tem umas regiões mais quentes que se desprendem, tipo essa aqui que acabou de se desprender. Vamos rodar aqui o experimento até uns 2 minutos, que vai acontecer uma coisa interessante, tá? Então aqui continua aumentando a temperatura nos dois, mas deu para perceber que aqui a velocidade já diminuiu, esse aumento de temperatura, e aqui a velocidade ainda está crescendo constante, bem rápido, tá? Rodando um pouco mais o experimento. A gente consegue perceber que esses padrões de interferência ainda se mantêm aqui, né? Aqui é um momento interessante, tá? Chegou aqui
em 85 graus, 86 graus, e está mais ou menos subindo muito devagar agora, porque ele já chegou já encontrou um equilíbrio, né, entre a fonte de calor e o ambiente que está dissipando esse calor. Aqui ainda está subindo, né, ele também já está mantendo uma certa temperatura, e a partir daqui eles mantêm uma diferença mais constante entre eles. A gente vai poder ver isso nos gráficos depois, né? Para aqui a simulação, ver que a temperatura continua subindo e em um momento ela para, né? Ela fica variando, vai e volta entre uns 112 graus aqui, 113 graus, e aqui na faixa dos 88 graus, né? Então é uma diferença bem grande. Por mais que no início ali da simulação a diferença não parecia que ia ficar tão grande, né? Então aqui agora a gente pode observar dessa simulação o gráfico. É interessante observar esse gráfico, né, nesse exemplo aqui, o gráfico de temperatura, que dá para ver claramente que a temperatura subia, né? Aqui é a parte com aletas, né? Aqui é a região com aletas e aqui é a região sem aletas. Primeira coisa, a área com aletas tem uma temperatura bem mais constante, bem mais fácil de ser medida. E aqui, como eu falei, o início a temperatura parece que vai ficar muito semelhante, mas a partir aqui alguns segundos depois a gente já consegue perceber que essas temperaturas vão divergir bastante. E aqui a gente consegue ver claramente a diferença grande entre os dois elementos, né? Para a gente montar os gráficos, né, que eu vou mostrar daqui a pouco, a gente usou esses dados aqui, né, os dados que os termômetros mostraram para a gente, né? Eu esqueci de comentar sobre os termômetros, mas são só termômetros, né? Você pega aqui, clica aqui, você coloca eles na posição que você quer, ele mede a temperatura para você. Então aqui, é interessante destacar que quando você for passar esses dados no Copy Data aqui, para você analisar, ou fazer um gráfico, ou passar para um Excel, né? Esses dados estão com pontos, então você vai ter que colocar vírgula em todos eles, porque o Excel não vai compreender esses pontos, né? Se você for passar para o Excel especificamente. E a medida desse tempo aqui é como se fosse um sexagésimo de segundo. Então aqui tem 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Então é interessante marcar que esse simulador lê, né, você pode mudar isso, mas a configuração original ele lê a cada 1/3 de segundo. Beleza? Então era isso aqui que eu queria mostrar do simulador, né, da simulação em si. E depois aqui, só para mostrar o exemplo que a gente usou, né, para montar essa ideia aqui, foi aqui Industrial Application Heat Fins, tá? A gente tem o Heat Fins aqui. Então, a única diferença aqui é que há algumas propriedades aqui estão diferentes, né? Se não me engano, a propriedade do... aqui ó, quando tem mudanças na condutividade térmica e na fonte de calor também tem uma mudança. No ambiente também tem. E na fonte de calor a gente colocou aqui um termômetro também para seguir essa temperatura, certo? Mas de maneira geral é isso que eu queria mostrar dentro aqui do Energy 2D. E a gente vai dar uma olhada nos gráficos agora e como se comporta o calor e qual é a função que descreve isso, né? Certo, agora a gente olhando os dados aqui dentro do Excel, né? Como eu comentei, o tempo que ele dá ali, ele dá como se fosse em segundos divididos por 60, né? Então, depois que eu copiei os dados, né, eu peguei só os dados a cada segundo, né? Eu tirei os outros dois dados para diminuir de 460 para 120 dados aqui. Então, aí depois, quando se for querer repetir esse experimento, né, para ver se esses dados estão corretos, ver se as informações estão certas, é interessante, quando você copiar
aquela tabela que eu mostrei dentro do Energy 2D. É interessante que você vai ter que colocar vírgula em todos os pontos, né? Porque quando você cola, ele vai colar como um número inteiro, porque ele não consegue entender o ponto que o Energy 2D dá, né? Porque o Energy 2D usa o sistema de numeração americana e o Excel usou o internacional, né? Então a gente tem aqui os dados do dissipador de calor sem e com aleta, e da fonte de calor sem e com aleta, tá? Então a gente observa aqui, ó, que no primeiro segundo ainda é muito semelhante, no segundo, no terceiro, no quarto ainda é muito semelhante, mas a partir do quinto segundo, sexto segundo de simulação já começa a crescer a diferença, né, bastante. De maneira geral, essa diferença vai aumentando tanto para o dissipador quanto para a fonte na simulação, até chegar aqui nos 120 segundos, né, com uma diferença de média 27 graus. Né. Olhando o gráfico aqui, interessante ver o gráfico com a linha de tendência, né? Esse gráfico está apresentado no relatório também. A gente pode tentar colocar a linha de tendência aqui uma função polinomial de maior grau, mas não é necessário porque já é uma boa aproximação, né? Com mais de 99,5% de precisão, já é uma boa precisão, né? Interessante perceber que essa é uma função de terceiro grau, uma função polinomial de terceiro grau, e o comportamento das duas funções é muito semelhante, né? Tanto para a fonte quanto para o dissipador, a função a função com aletas é um pouco mais constante, um pouco mais controlada, né? Sem muita variação, e a função do ambiente sem aletas ali, uma função bem mais intensa, com uma temperatura bem mais alta, bem mais inconstante, varia bem mais. Então, cada um desses gráficos aqui é formado por 120 pontos. Então, é um gráfico bem detalhado, né? A gente consegue visualizar a temperatura subindo. E no final aqui, a partir do segundo 100, ela vai se mantendo mais ou menos constante ali, na altura aqui dos 112 graus e aqui na altura dos 80 graus. Uma diferença aí dos seus 112 não, 107 graus. 107 graus Celsius. E aqui nos 80 graus Celsius, mantendo uma diferença constante, né? Se você continuar o experimento, ele aumenta um pouco, diminui um pouco, mas a temperatura vai se manter mais ou menos constante, correto? Interessante perceber também que essa era a ideia do nosso experimento, no fim das contas, perceber que a temperatura na sua fonte, com o uso de aletas, pode possibilitar a manutenção de uma temperatura menor dentro da sua fonte de calor. Né? Não é porque é uma fonte de calor que ela quer estar quente, né? Com o exemplo de um cabo ou de um processador de um computador. Ele vai esquentando com o trabalho que está sendo feito ali dentro, que é feito já ali nos cabos, né? E esse processo do uso de aletas ajuda a dissipar melhor, né? De maneira mais rápida, essa temperatura, né? Os colegas já comentaram, ele dissipa melhor o calor, ele captura melhor o calor também, mas nesse exemplo aqui que a gente está usando, ele dissipa melhor o calor, porque ele tem um dos pontos é que ele tem uma maior área de contato com o ambiente para dissipar o calor, né? Do que uma área plana simples. Né? E a gente vê no gráfico aqui que realmente a temperatura dele consegue se manter mais baixa, possibilitando a utilização de materiais que sem aletas não seriam possíveis, porque eles, por exemplo, derretem essa temperatura e nessa temperatura ainda se mantêm estáveis, e inúmeras outras coisas que a gente pode utilizar esse resultado de que realmente as aletas possibilitam a manutenção de uma temperatura menor de uma fonte de calor e do dissipador de calor, né?
como de modo geral. Continuando com a apresentação do trabalho, chegamos agora na parte da conclusão, né? Na conclusão, a gente vai finalizar a análise dos resultados que a gente obteve com o simulador. Vamos fazer uma pequena comparação com a teoria. E daí, vamos dar um fechamento na ideia, né? Do nosso objetivo do experimento. Vamos levar o fechamento da ideia do porquê a gente deveria levar em conta a utilização da aleta para melhora da transferência de calor, né? Por que a gente deve favorecer a aleta em vez de favorecer outros métodos de transferência, como a gente sugeriu, como a gente indicou que existem outros mais cedo, né, na apresentação, né? A gente vai concluir também, vamos mostrar também como que a gente pode realizar uma comparação de um sistema com e de um sistema sem aleta, né? Calculando a sua eficiência global, a sua efetividade e a eficiência de cada uma das aletas, né? Então, vamos começar discutindo sobre o porquê a gente deveria levar em consideração o uso das aletas para melhora da taxa de transferência de calor, né? Primeiramente que, além das aletas se mostrarem práticas e funcionais, elas são uma aplicação mais barata do que os outros métodos que a gente mostrou. Como, por exemplo, o método de reduzir a temperatura do ambiente ou do fluido convectivo em contato com o sistema, né? Essa aplicação, em muitos casos, ela é quase que impraticável, como, por exemplo, no caso de você instalar o seu sistema num espaço ao ar livre. É muito difícil você manter, por exemplo, o ambiente nesse lugar refrigerado, né, o tempo todo, para que você possa manter funcionando a uma taxa legal a transferência de calor, né? Sem falar que, caso seja possível fazer isso, o gasto, né, os custos seriam bem altos também. Então isso meio que complica a formulação de um projeto usando esse sistema. Essa é uma das razões que leva a gente a favorecer bastante o uso das aletas. Continuando, vamos dar uma olhada num gráfico. Foi mostrado no Excel pelo Nicolas, né? Esse gráfico ele representa a variação de temperatura com o tempo no dissipador. Repare que esse é no dissipador. A dissipação, a gente pode perceber que a dissipação sem as aletas, né, no gráfico, ela é um pouco tremida. Isso é porque a transferência de calor aqui, ela é um pouco, ela oscila, né, de certa forma. Então, primeiramente, no experimento, a gente pôde observar a diferença, né, uma diferença considerável da taxa de aumento de temperatura da base do dissipador com e sem as aletas, né? A gente pode perceber, olhando para o gráfico, que no final do experimento, né, após 120 segundos rodados de simulação, a temperatura do sistema com as aletas é em torno de 25 a 30 graus menor do que a temperatura do sistema sem as aletas, né? Então, com isso, a gente pode concluir que pela curva do aumento de temperatura, as aletas provocam uma melhora considerável, né, na dissipação do calor, ajudando a reduzir a temperatura de sistemas, né, que, por exemplo, seriam críticos se funcionassem a temperaturas mais altas, né? A gente pode ver aqui também que em 2 minutos de funcionamento, né, nas características que a gente definiu para os materiais, né, como não sendo nenhum material específico, a gente definiu algumas características que seriam mais fácil de observar esse tipo de simulação no gráfico. A gente pode ver que para esse tipo de setup, para essa configuração, em 2 minutos de simulação, isso aqui é uma diferença de temperatura considerável, né? A gente tem que, com as aletas, a gente tem uma temperatura final em torno de 80 graus, e ele vai se manter assim durante todo o funcionamento da fonte de calor, da fonte geradora de calor. Porque nessa temperatura, com a base da aleta nessa temperatura,
a taxa de transferência de calor da fonte de calor vai praticamente se igualar com a taxa em que o calor está sendo dissipado pelas aletas, né? A mesma coisa vai ser aqui em cima, sem as aletas. Aqui deve estar em torno de uns 105, 110 graus, né? Sem a base sem as aletas, né? A gente pode ver que para ela atingir a mesma taxa de transferência de calor que a fonte geradora passa para ela, ela precisa alcançar uma diferença de temperatura com o ambiente cerca de 30 graus mais alta do que com as aletas. Agora a gente pode comparar essa diferença, essas temperaturas com a fonte geradora, né? A fonte geradora vai se manter um pouco mais aquecida do que a base, né? Já que temos o efeito de resistência térmica dela até a base condutora, né? Então aqui, mas a diferença não é muito grande. Aqui a gente pode ver que a diferença vai dar em torno de uns 3 ou 4 graus por aqui. E aqui vai passar de uns 115 graus por aí aproximadamente. Mas no geral, a gente pode concluir as mesmas coisas observando esse gráfico, o gráfico do dissipador, e o gráfico da fonte, né? Primeiramente que eles têm um formato muito similar, tanto a temperatura inicial sendo a mesma, quanto a temperatura final sendo bem próxima, né? Eles não têm muita discrepância nas curvas. Então, continuando, né? A gente vai mostrar agora como que é possível a gente medir como a gente pode medir a efetividade da aleta, a eficiência da aleta e a eficiência global da aleta, né? Primeiramente explicando o que é cada uma. A efetividade da aleta, ela é a razão entre a taxa de transferência de calor e a taxa de transferência de calor que existiria sem a presença da aleta. Então, após instalar a aleta, esse termo de cima aqui, com subíndice em inglês, né? F significaria fim, que em inglês é aleta. Aqui é a mesma coisa. Então, primeiramente, a gente teria a taxa de transferência de calor com as aletas instaladas. E aqui embaixo, a gente tem a fórmula, né, para calcular a taxa de transferência de calor por convecção sem as aletas, né? No caso, a gente levaria em consideração apenas a área da base para essa fórmula, a área da base sem as aletas. Esse θB aqui, ele representaria a diferença de temperatura entre a base e o ambiente, ou o fluido convectivo. E o H, né, nós conhecemos como sendo o coeficiente de transferência de calor por convecção. E essa seria a fórmula, né? Essa seria a forma de a gente calcular a efetividade da aleta. Já a eficiência da aleta, ela é a relação entre a taxa de calor transferida pela aleta e a taxa máxima de transferência de calor possível de ser transmitida. Essa taxa máxima de calor possível, ela é um valor imaginário, né? Por que ela é imaginária? É impossível a gente alcançar esse valor no mundo real. Esse valor aqui ele leva em consideração que o limite do coeficiente de condutividade térmica, né, o K, que a gente conhece, ele tende ao infinito. Quando ele tende ao infinito, isso significa que, né, nas aletas, a temperatura durante toda a aleta vai ser uniforme. E a gente sabe que no caso, né, real, a temperatura na aleta ela não é uniforme. Ela começa mais alta, mais próximo da base, e quanto mais se afasta da base, ela vai reduzindo, né? Nesse caso, imaginário não. Nesse caso, a aleta teria temperatura uniforme em toda a sua extensão, né? E a gente calcularia isso como sendo, né, a taxa de transferência de calor com as aletas instaladas, o mesmo aqui de cima. E aqui embaixo a gente tem o coeficiente convectivo, né? O coeficiente de transferência de calor por convecção, H, mesmo aqui de cima. A área total com as aletas, né? E o θB seria, né, o mesmo θB daqui de cima, a diferença de temperatura entre a base e o ambiente ou o fluido convectivo, né, que a gente está utilizando para realizar a troca de calor. Um adendo, os valores de cada um desses coeficientes. Para a efetividade da aleta valer a pena, né, a gente vai analisar, esse valor aqui vai dar um número adimensional.
Para a gente ver se vale a pena ou não utilizar uma aleta nos conformes que a gente analisou aqui, esse número aqui vai ter que dar maior do que 1. Muito provavelmente ele vai dar maior do que 1, mas dependendo da forma que você utiliza, o valor dele pode aumentar. Então, quando a gente estiver analisando o sistema, o mais ideal é a gente usar o valor mais alto de efetividade da aleta. A eficiência da aleta, ele vai dar sempre valores entre 0 e 1. Ele nunca vai dar valores maiores do que 1 e menores do que 0. Né? E aqui vai ser o mesmo caso aqui de cima. A gente vai querer procurar os valores mais altos. No caso da eficiência da aleta, a gente vai tentar sempre, né, ter o valor mais próximo de 1. Vai ser impossível a gente atingir 1, mas a gente vai sempre querer ter o mais próximo possível dele. E o último que a gente pode calcular é a eficiência global da superfície. Né? A eficiência global da superfície, ela vai caracterizar o conjunto, né, da aleta e da base, e da superfície da base, né, no qual ela está fixada. Para a gente calcular a eficiência global, primeiramente a gente tem aqui o calor total, a transferência de calor total, né, dividido pela transferência de calor máxima. Essa transferência de calor máxima aqui é a mesma transferência de calor imaginária que a gente definiu no slide anterior para o cálculo da eficiência da aleta. Né? Aqui a gente tem a área total, ou seja, a área da base mais a área das aletas vezes o número de aletas. Aqui a gente tem de novo a diferença de temperatura da base com o ambiente ou fluido convectivo. E o coeficiente de transferência de calor por convecção. Né? Então aqui a gente tem a transferência de calor máxima da base e das aletas. E aqui a gente tem a taxa de transferência de calor total. De novo, esse número ele sempre vai dar menor do que 1, né, e maior do que 0. Ele nunca vai sair desse espaço. Agora, essa aqui é uma forma um pouco, né, essa daqui é uma forma de calcular em que a gente já vai ter a taxa de transferência total de calor, né, do sistema. Caso a gente não tenha essa taxa de transferência, a gente pode calcular a eficiência global da superfície da seguinte forma, né? A gente vai fazer 1 menos o número de aletas vezes a área de cada aleta, dividido pela área total. A área total aqui em cima, a gente tem que a área total vai ser o número de aletas vezes a área de cada aleta, mais a área da base, né? Somando isso, a gente vai ter a área total de transferência de calor do nosso sistema. Continuando aqui, a gente vai ter 1 menos n vezes a subíndice A sobre a subíndice T. Isso tudo vezes 1 menos a eficiência da aleta. Essa daqui a gente mostrou antes, né? É a eficiência calculada por aleta. Essa daqui é a eficiência calculada por aleta, né? Esse A aqui, a F seria a área por aleta, a área total por aleta. Fazendo isso, essa fórmula aqui vai nos dar a eficiência global da aleta, sem necessidade da gente saber a taxa sem necessidade da gente saber a taxa total de transferência de calor, né? Apenas sabendo a taxa de transferência por cada uma das aletas. E daí, para a gente calcular, né, o geral, a taxa total, a gente usa essa equação do meio aqui. Essa equação vai ser igual ao número de aletas vezes a eficiência por aleta, vezes o coeficiente de convecção, vezes a área por aleta, vezes a diferença de temperatura da base com o ambiente, com o exterior, mais o coeficiente de convecção, vezes a área da base, vezes a diferença de temperatura da base com o ambiente. Fazendo um algebrismo aqui, a gente vai ter que isso tudo vai ser igual a eficiência global vezes o coeficiente de convecção vezes a área total do sistema, essa área aqui, vezes a diferença de temperatura da base em relação ao ambiente. Né? Pela relação com os sistemas de resistência térmica, a gente tem que isso tudo vai ser a diferença de temperatura da base com o ambiente sobre a resistência térmica total, né? A resistência térmica total do sistema. Utilizando esses três números adimensionais,
a eficiência global, a eficiência da aleta e a efetividade da aleta, a gente consegue, né, calculá-los e a gente consegue compará-los para a gente poder definir, para o nosso caso, qual que vai ser o melhor sistema de aleta que a gente pode utilizar, né? E é isso, esse é o final da apresentação. Obrigado por ter assistido e tchau.